Saldo a todos com a paz de Cristo. Aqui, irmãos, nós estamos aqui na cidade de Arari. Como você está vendo aí a caixa de som, está vendo aí o tripé. E acabamos de dar um testemunho direto, pregando a mensagem. E as pessoas aqui são espalhadas, mas todos ouviram, está silencioso aqui o terminal de ônibus aqui. E podemos pregar e todo mundo ouviram, porque aqui estão espalhados, mas estão aqui tudo em silêncio. E agora nós vamos falar algumas palavras para vocês aqui. Aqui está a Deuselene Souza e aqui está para transmitir também, falar a palavra aqui. Saúde a todos com a paz de Cristo. Irmãos, o que eu quero falar para você nesse momento é uma coisa muito importante. Nós falamos para vocês que até o decreto proibindo comprar ou vender viria pela falsa liberdade religiosa. E isso está mais do que comprovado. Os Estados Unidos da América tem uma lei chamada Magnitsky. Essa lei é uma lei que persegue a pessoa, alegando se a pessoa transgredir a lei de direitos humanos, Então, essa falsa liberdade religiosa também, eles dizem que é uma lei dos direitos humanos. Então, quem transgride essa lei, dos direitos humanos, é aplicada a lei Magnitsky. Agora, vem cá, como essa lei Magnitsky? Ela bloqueia os bens das pessoas. Essa lei é dos Estados Unidos, mas ela vale mundial, para todos os países. Então, tal que agora, Donald Trump colocou uma lei contra o Alexandre, essa mesma lei contra o Alexandre de Moraes, aqui no Brasil, Então é isso. Essa lei aí, chamada Magnitsky, ela é a lei que vai proibir o povo de Deus comprar ou vender. E é através de quê? Da falsa liberdade religiosa, ou seja, da violação dos direitos humanos, que ele acusa o povo de Deus que está violando os direitos humanos. Isso não é verdade, mas eles acusam, Então, quando a gente prega contra uma religião de uma outra pessoa, para eles, para essa lei, nós estamos violando os direitos humanos. Então, essa lei Magnitsky é aplicada nas pessoas que violam os direitos humanos. Também quero deixar aqui um alerta para você. Nós não estamos do lado de nenhum político, de nenhum partido. Para nós, do Ministério Quarto Anjo, tanto fazer a direita como a esquerda, tudo é do jesuíta. Deus não tem nenhuma boa. São duas armas. O jesuíta tem duas armas, tem a direita e tem a esquerda. O que representa a direita? Parece um cordeiro, mas fala como um dragão. Então a direita, ela parece um cordeiro, parece toda boazinha, parece que é crente, mas fala como um dragão. E a esquerda é o quê? A esquerda é o dragão, o dragão declarado, Então para nós, tanto fazer a direita como a esquerda, é a mesma coisa. Tudo é do jesuíta, Ou seja, eles usam a esquerda para colocar o mal no mundo, para colocar todo tipo de imundície, prostituição, homossexualismo e assim por diante. Então, quando as pessoas estão ali tudo aperreado com essas coisas, então agora ele chama a direita, para dar uma de Salvador, vem cá consertar o mundo, Aí todo mundo fica maravilhado, eita, esse homem é de Deus, esse homem chegou para consertar o mundo, para consertar tudo. E na hora, é por esse aí da direita, é que eles colocam a lei dominical. Então, é tudo farinha do mesmo saco. Nem esquerda e nem direita, nada vale. São tudo farinha do mesmo saco. Nenhuma delas são boas. São tudo dos jesuítas, são tudo de Satanás, arma de Satanás, Então, eu estou falando isso por quê? Porque quando a gente fala sobre o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, com o Donald Trump, as pessoas acham que nós estamos defendendo a esquerda. E estamos acusando de... Não é isso, irmãos. Tanto a esquerda como a direita é de Satanás. A esquerda, como eu já falei, é o dragão. A direita parece cordeiro, mas fala como dragão. Na verdade, a direita não é cordeiro. Ela parece cordeiro, mas fala como dragão, Então é isso. Nós não votamos em nenhum político, nem de direita e nem de esquerda. E qualquer membro do Quarto Anjo que votar em qualquer político será disciplinado. Aqui, no Ministério Quarto Anjo, nós não aceitamos nossos irmãos votar em ninguém. Porque a irmã White fala que se nós votarmos no político, nós estamos cometendo pecado, todo aquele pecado que ele fazer no tempo da sua política lá, nós somos participantes. Ou seja, todos que votaram no Lula participando do que ele fez, essas leis de perseguição,
E todos que votaram no Bolsonaro é participando do que ele fez na época dele também. E assim em todo político. Quem votar no Trump, né, lá nos Estados Unidos, é participante, vai prestar conta com Deus pelo que ele fez na política dele, né? Então nós não votamos em ninguém, né? Nós aqui estamos apenas mostrando o que está acontecendo, tanto faz a direita como a esquerda. Os que estiver fazendo alguma coisa, nós mostramos que está acontecendo isso, isso e isso. Então é isso. Deus abençoe a todos nós todos eternamente. Amém. Presta bem atenção. Eu aqui, Deuselene Souza, estamos há 24 anos que não votamos em político nenhum. E agora, adoçando o que ela disse, a esquerda representa o dragão, satanismo declarado. A direita é o dragão disfarçado de cordeiro. É satanismo disfarçado de cordeiro, tá? A direita é disfarçada de cristianismo, mas não é cristianismo, tá bom? O que está acontecendo, irmãos? Abra os olhos. A igreja na Casa Branca, junto com o Donald Trump, a extrema-direita, é o quê, irmão? A igreja adventista na Casa Branca, ali o Bencasso, representando, o Bencasso, representando a igreja adventista, na nova comissão da perseguição, que eles dizem ser de liberdade religiosa. A nova comissão de liberdade religiosa. A igreja adventista lá, representada pelo Bencasso. E todas as religiões, como a igreja católica e outras, na Casa Branca. Irmãos, o que é isso? Igreja unida com o Estado. O que é isso? Vocês estão esquecidos do que aconteceu na Idade Média? A igreja unida com o Estado da Idade Média. Vocês não sabem que na Idade Média, a união da igreja com o Estado, unida com o Estado, fazendo as leis no Estado, matou mais de 100 milhões de protestantes. E agora, irmãos, por amor de Deus, o que significa a igreja adventista na Casa Branca com Donald Trump? O que significa a igreja adventista na ONU? Na ONU, na Organização das Nações Unidas. O que significa? O que significa a igreja adventista na ONU? Você não está sabendo que a ONU é o Estado de todos os países? E agora a igreja na ONU é o quê? Irmãos, é a imagem da besta, assim como a igreja católica no Estado, assim está a igreja adventista no Estado. Deus o revelou que essa falsa liberdade religiosa que a igreja adventista está promovendo no Estado, na ONU e em cada igreja local, que cada igreja local tem esse departamento chamado de Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. Deus revelou que essa falsa liberdade religiosa é a imagem da besta. É a imagem da besta. É o decreto dominical. Você está esquecido o que Donald Trump fez no dia 2 de junho de 2020? Ele fez uma lei mundial para que todos os países do mundo promovam essa falsa liberdade religiosa que a igreja adventista está promovendo na ONU, que a igreja católica está promovendo no Vaticano. Essa falsa liberdade religiosa, irmãos, é da igreja católica. Ela deu o documento chamado Dignidade Humana, que trata-se da falsa liberdade religiosa, deu para a igreja adventista. Essa lei Magnitsky que os Estados Unidos estão aplicando é também o mesmo documento da igreja católica. Só vai poder comprar ou vender somente aqueles que obedecer eles. Somente aqueles que estiver dentro dos templos
dentro dos templos adventistas, dentro dos templos católicos. Aqueles que obedecer, eles poderão comprar e vender. Se não obedecer, não vai poder comprar e vender. Então é isso. Então fica bem claro que nós estamos falando de religião. Estamos falando, não é de política, certo? Estamos falando de religião. Aqueles do Ministério Quarto Anjo não pode votar em político nenhum. Não pode estar torcendo nem para a esquerda nem para a direita, porque é disciplinado, é cortado do Ministério Quarto Anjo. O assunto é sério. Então, o assunto é sério. Devemos defender a Deus, ou seja, Deus é o nosso governador, Ele é o nosso presidente, Ele é o nosso rei, e portanto, nós não podemos estar com coração em política, e sim com o coração em Deus. Então, essa é a verdade, e que todos aceitem a verdade. Muito obrigado, e que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Você acha que é uma igreja que matou mais de 100 milhões de pessoas na Idade Média, agora vai defender os direitos humanos dos habitantes da Terra? Claro que não! E o que a ONU está fazendo? Não é defendendo direitos humanos de ninguém, não. A ONU, ao mando da Igreja Católica, e agora dirigida pela Igreja Adventista, na ONU, está promovendo a imagem da besta e dando todo o seu poder para a primeira besta. Os Estados Unidos da América do Norte, a segunda besta, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Os Estados Unidos fez uma imagem para o papado, para a besta. É a nova Comissão de Liberdade Religiosa de Donald Trump e da Igreja Adventista sentada na ONU, promovendo a falsa liberdade religiosa. É a imagem do catolicismo, é vida ao papado. Pela falsa liberdade religiosa, a Igreja Adventista começou a fazer culto no domingo de manhã, e logo todas as cidades do Brasil e do mundo estarão guardando o domingo pelo Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, que se encontra em cada igreja local da Igreja Adventista, como também ela própria está assentada na ONU com o pastor Nelo, assentado na cadeira da ONU, a Organização das Nações Unidas, promovendo o documento chamado Documento de Dignidade Humana da Igreja Católica. Então, será proibido de comprar ou vender, senão aquele que estiver dentro do sistema do catolicismo, senão aquele que estiver dentro do sistema dos templos adventistas, senão aquele que guardar o domingo. Só vai poder comprar ou vender somente aqueles que estão dentro do espiritismo, o dragão, somente aqueles que estão dentro do sistema da besta, o catolicismo, o papado, o líder da Igreja Católica, a besta. Só vai poder comprar ou vender somente aqueles que estiverem unidos com o falso profeta, protestantismo apostatado, a Igreja Adventista na ONU. Se você estiver dentro dos templos adventistas, você poderá comprar e vender. Apocalipse capítulo 18. O profeta João, ele vê outro anjo descendo a terra, iluminando a terra toda com a sua glória. E exclamou com potente voz, dizendo:
caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio, covil de toda espécie de espírito imundo e detestável. E os reis da terra com ela se prostituíram. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. E ouvi outra voz dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para que não sejam participantes dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas, porque os seus pecados se acumularam até aos céus e Deus se livrou das suas obras iníquas. O aviso da queda de Babilônia e o chamado: sai dela, povo meu, inclui dentro desses dois avisos as três mensagens de Apocalipse capítulo 14, do verso 6 ao verso 12. Dando o aviso da queda das igrejas, também será dado o aviso dos juízos de Deus que logo cairão sobre a terra, sobre os habitantes da terra. Dando o aviso da queda das igrejas, também está dando o aviso da mensagem do segundo anjo e do terceiro anjo, que a mensagem do terceiro anjo é uma advertência. Se alguém adorar a besta ou a sua imagem, ou receber o seu sinal, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura de misericórdia. Dando o aviso de Babilônia, que é o aviso da queda das igrejas, também está dando o aviso dos três anjos de Apocalipse capítulo 14, do verso 6 ao verso 12. A última advertência aos habitantes da terra. Babilônia caiu porque Babilônia se prostituiu com os reis da terra. Se prostituiu com os reis da terra. Os reis da terra é o Estado. Os reis da terra é o Ministério Público Federal de todas as legislações de todos os países do mundo. Os reis da terra é o poder civil de todos os países. Então, a igreja na ONU é uma prostituição com os reis da terra. A igreja assentada na ONU é uma prostituição com os reis da terra. A igreja assentada na Casa Branca, juntas com o governo dos Estados Unidos, é uma prostituição com os reis da terra. A igreja fazendo as leis como fizeram no poder civil é uma prostituição com os reis da terra. Esse é o aviso da queda de Babilônia, para avisar todos os membros de todas as igrejas que as igrejas estão com prostituição com os reis da terra.
Não pode a igreja estar unida com o Estado. Vocês sabem as consequências do que aconteceu quando a igreja primitiva, na sua apostasia, no quarto século, se uniu com Constantino para fazer a perseguição, dizendo que era liberdade religiosa. Sim, no ano 313, a igreja primitiva, ela se uniu com Constantino para fazer a primeira lei falsa de liberdade religiosa no Edito de Milão. Vocês sabem qual foi a consequência? Vieram para dentro das igrejas primitivas toda a forma de paganismo. Trouxeram para dentro da igreja primitiva o dia do sol, o qual é o domingo, o qual é o sinal da besta. Trouxeram para dentro da igreja primitiva, trouxeram as imagens e a escultura, o qual é uma adoração aos demônios quando uma pessoa se curva perante imagem. Trouxeram também a adoração à Trindade, quando a igreja primitiva se uniu com Constantino. Uma união, igreja e Estado. E vocês sabem o que aconteceu mais ainda? Fizeram um tribunal para matar aqueles que não concordavam com a união da igreja com o Estado. E começaram a matar o povo de Deus. E mataram mais de 100 milhões de protestantes na Idade Média. Porque os protestantes não concordaram. A igreja unida com o Estado não concordaram com as heresias da igreja apostatada, o qual tinha já nesse período o nome de católica. Agora, nos últimos dias, o profeta João, ele viu a mesma coisa. A igreja unida com o Estado. Como aconteceu isso? A igreja católica chamou todas as igrejas para comparecer no Concílio Vaticano II. E todas as religiões foram. Por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia também fora para o Concílio do Vaticano II, levando 2 medalhas de ouro para a besta, para o líder da Igreja Católica, a besta. Então, a Igreja Adventista recebeu do líder da Igreja Católica o documento chamado Dignidade Humana, que é o documento que trata-se da falsa liberdade religiosa. Então, a Igreja Adventista, para executar o documento da Igreja Católica que ela fez no ano 1965, no Concílio do Vaticano II, ela sentou na ONU no ano 2003 com o documento chamado Dignidade Humana. E vocês sabem o que aconteceu? A Igreja Adventista na ONU mudou o mundo, colocando as leis falsas de liberdade religiosa no Ministério Público Federal de todos os países do mundo. E essas leis de
liberdade religiosa, a qual é a perseguição. Então, agora, aqueles que pregam como Jesus e como João Batista pregava, agora são acusados de intolerância religiosa e de racismo religioso, igual na Idade Média. Na Idade Média, aqueles que não concordavam com a igreja no Estado era levado para a fogueira. Agora também aqueles que não concordarem com a igreja na ONU, com a igreja na Casa Branca, com o governo federal dos Estados Unidos, não concordar com a queda das igrejas, que é a igreja unida com o Estado, serão perseguidos e até mesmo serão proibidos de comprar ou vender, senão aquele que promover a falsa liberdade religiosa, apoiar, ficar dentro dos templos, porque todos os templos se tornaram moradas de demônio. Se você ficar dentro dos templos, das igrejas, você vai poder comprar ou vender. Se você ficar dentro das igrejas, você poderá comprar ou vender. Porque o governo dos Estados Unidos, os Estados Unidos, está com a comissão da imagem da besta na Casa Branca. É a comissão da falsa liberdade religiosa. A comissão de Donald Trump na Casa Branca, unida com todas as igrejas, é a imagem da besta. É uma imagem do catolicismo da Idade Média. O próprio Donald Trump, ele é o Constantino moderno, uniu as igrejas com o Estado. É por isso que o profeta João, ele viu nos últimos dias os 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs. Ele viu o dragão unido com o Estado. O dragão é a esquerda, é o espiritismo. Ele viu a besta, o catolicismo. Ele viu o falso profeta, é a direita, como cordeiro, mas fala como dragão. Ele viu as igrejas unidas com a política no Estado. Ele viu a esquerda, que é o dragão. Ele viu a direita, que é como cordeiro, mas fala como dragão. A direita e a esquerda são satânicas. Não tem nenhuma melhor do que a outra. As igrejas se uniram com o Estado e os crentes estão unidos com o Estado, promovendo a imagem da besta. Estão promovendo as igrejas, a imagem da besta. Igreja não é para estar na Casa Branca e nem estar sentada na cadeira da ONU, como a igreja adventista está sentada na cadeira da ONU. Igreja não é para estar em política. O que a igreja faz na ONU? O que a igreja faz com o Donald Trump na Casa Branca? O que a igreja faz em Brasília, na Assembleia Legislativa? É a imagem da besta. E o pior, que assim como a igreja está
no Estado. Também o Estado está dentro da igreja. Na igreja adventista, em cada igreja local, há um departamento do Estado. Dentro da igreja, é o departamento de assuntos públicos. Esse departamento de assuntos públicos, dentro da igreja adventista, é o Estado. Dentro da igreja, o departamento de assuntos públicos e liberdade religiosa, a qual é a falsa, é esse departamento com esse nome de assuntos públicos e liberdade religiosa dentro da igreja adventista. É o departamento da imagem da besta. É pela essas falsas liberdade religiosa que a igreja adventista, ao mando da besta, a qual a igreja católica vai matar o povo de Deus por pregar que o domingo é o sinal da besta. Porque a própria igreja adventista, com esse departamento, guardará um domingo. Se alguém adorar a besta, o líder da igreja católica, se alguém adorar a besta, o líder da igreja católica, ele é a besta. Ele quer ser leão. Mas o líder da igreja católica não é leão. O leão verdadeiro é Cristo. Cristo é o leão. E o homem do Vaticano, ele é o filho da perdição. Ele não é leão. Ele é a besta de Apocalipse, capítulo 13. Ele é o homem do pecado, o filho da perdição. E todos aqueles que estarão dentro do sistema da igreja católica, a menos que saia, receberão a ira divina, porque estão adorando a besta. A imagem da besta é a igreja adventista na ONU, ao mando da besta da igreja católica, promovendo o documento chamado Dignidade Humana, a qual trata-se da falsa liberdade religiosa. É a falsa paz, essa falsa liberdade religiosa. O sinal da besta é o falso sábado. O mundo todo agora vai guardar o falso sábado. E você sabe qual é o falso sábado? Tem o verdadeiro sábado. O sábado do sétimo dia é o verdadeiro. O sábado do primeiro dia, o qual é o domingo, é o falso sábado. O mundo todo vai guardar o falso sábado. É isso que é o sinal da besta. Porque o domingo é o sinal da besta. Porque foi o líder da igreja católica que manda o mundo todo guardar o domingo. Esses 10 mandamentos de cima é o que está na Bíblia, mandando todos os habitantes da terra guardar o sábado. Êxodo 20, no verso 3 ao verso 17, os 10 mandamentos. Esses de baixo é o que está escrito no catecismo, mandando. O líder da igreja católica manda o mundo todo guardar o domingo. É por isso que
Quando nós obedecemos a Bíblia e guardamos o Santo Sábado, nós estamos recebendo o sinal de Deus. Mas quando nós guardamos o domingo, estamos recebendo o sinal da besta. Porque é Deus que manda guardar o sábado e é a besta que manda guardar o domingo. De que lado você está? Você guardando o domingo, você está recebendo o sinal da besta. Você guardando o sábado, você está recebendo o sinal de Deus. Que dia você vai guardar? Sábado ou domingo? Não adianta ficar dentro dos templos adventista, porque ela já começou a fazer culto no domingo de manhã, semelhante à Igreja Católica, semelhante à besta, a imagem da besta, a qual é a Igreja Adventista, na ONU, e na Casa Branca, e na Assembleia Legislativa de todos os países, já começou a fazer culto no domingo de manhã. Logo também chegará nesta cidade Arari, para todos os adventistas guardar o domingo, o qual é o sinal da besta. A princípio, eles farão, assim como a igreja primitiva fez no período da sua apostasia, começou a guardar os 2 sábados. O sábado que já a igreja primitiva guardava, o qual é o sábado do 7º dia, e também começou a guardar o sábado, o dia do sol, o qual é o primeiro dia da semana. E depois a igreja primitiva ficou só com o dia do sol. Assim também agora, a igreja adventista promovendo o documento da igreja católica, chamado Dignidade Humana. Ela já começou a abrir suas igrejas nas capitais, de domingo de manhã, e logo todas as cidades do Brasil e do mundo, também como a igreja primitiva guardou os 2 sábados, o verdadeiro e o falso, também logo todos os templos da igreja adventista guardarão os 2 sábados do 7º dia, o qual já guarda, e também do primeiro dia, que já começou a guardar, e para depois ficar somente com o falso sábado, o qual é o domingo. O domingo é o sinal da besta, é o sinal do líder da igreja católica, que ele quer estar acima de Deus. É o sinal que ele é a besta, pela tentativa de mudar a lei de Deus. O domingo é o sinal da besta, do líder da igreja católica. E o sábado é o sinal de Deus. O mundo todo se dividirá em 2 grandes classes: os adoradores de Deus guardando o santo sábado, e os adoradores da besta guardando o domingo. Os adoradores da besta dentro das igrejas, os adoradores da imagem da besta dentro das igrejas adventistas e de todos os protestantes apostatados guardarão o domingo juntamente com a besta, com o sistema católico. O domingo é o sinal da besta. A besta é o catolicismo, é o líder da igreja católica. A imagem da besta é a igreja adventista, na ONU, na Casa Branca, promovendo a falsa liberdade religiosa. É isso que é a imagem da besta. Então, esse é o último aviso de misericórdia. E então, a mensagem termina: retirai-vos dela, povo meu. Saia dos templos e se une com o povo de Deus que está dando esse aviso. O povo de Deus que está dando esse aviso é o povo adventista
do sétimo dia fora dos templos adventistas. Porque o adventista, nossa igreja, nos traiu aos católicos. Se uniu com o catolicismo e se uniu com o espiritismo. E agora nós estamos fora dos templos, dando o aviso para os nossos irmãos adventistas a sair dos templos da igreja adventista e para os nossos irmãos católicos a sair dos templos das igrejas católicas e para os nossos irmãos de todas as denominações a sair dessas denominações e se unir conosco neste movimento que está dando o último convite divino. Amém e amém.